Olá, meus queridos irmãos e ouvintes, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente na sua vida, na vida da sua família. É uma honra, um prazer estar aqui novamente no canal Palavras de Fé para trazer uma mensagem que fala de salvação e de vida eterna na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já faz alguns dias que eu não venho aqui, mas tenho visto o clamor dos meus colegas, dos meus companheiros, dos meus amigos, pedindo que eu gravasse novamente. Tem recebido cobrança dos meus companheiros. Faz tempo que você não vai lá gravar, faz tempo que você não grava, né? Então hoje eu resolvi tirar um tempinho para vir aqui para gravar mais um devocional aqui com os meus queridos irmãos e amigos. E eu gostaria de deixar como tema a diferença entre o justo e o ímpio, baseado no Salmo 1. Eu estava pesquisando no YouTube e eu não vi nenhuma mensagem, nenhuma devocional. Procurei, mas não apareceu nada em relação ao Salmo 1. Apareceu de tudo menos em relação ao Salmo 1. Pode ser que tenha, mas não apareceu para mim, né? Daí eu decidi no meu coração, ver se me manifestou esse desejo no meu coração de falar alguma coisa sobre o Salmo 1, que nos diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E nós vemos, meus queridos, que aqui no primeiro versículo já existe 3 pontos básicos para a nossa vida espiritual. Bem-aventurado quer dizer muito feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque o ímpio, ele não tem nada de bom para nos aconselhar. Muito feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Porque o ímpio, ele só vai falar aquilo que é contrário à palavra do Senhor, que vai ao contrário à palavra de Deus. E nós, como seres humanos que somos, como servos do Senhor, como crente no Senhor Jesus, nós precisamos andar de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E o homem ímpio, ele não tem nada a nos oferecer, a não ser palavras que desagradam ao Senhor. Não se detém no caminho dos pecadores. Exorta a nós não parar no caminho dos pecadores. Mas aí você pode me perguntar, Natanael, como que eu vou viver sem parar no caminho dos pecadores? Eu posso perfeitamente viver em sociedade. Tenho a obrigação de viver em sociedade. Mas o parar no caminho dos pecadores, se deter no caminho dos pecadores, não faz parte da minha vida. Porque o homem pecador, ele vive distante do caminho do Senhor. Ele vive somente fazendo aquilo que satisfaz a sua carne, o seu desejo carnal. Mas nós, como cristãos, precisamos fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que edifica a nossa vida espiritual. Nós precisamos estar cada dia crescendo na vida espiritual. E esse crescimento espiritual nós só encontramos tendo um bom relacionamento com Deus, através da leitura bíblica, através das orações, através da meditação da palavra do Senhor, através de um bom diálogo com um irmão na fé, com um amigo, através das mensagens postas na casa do Senhor, que nós devemos frequentar
regularmente. O Escritura aos Hebreus, ele deixou bem claro: não deixeis a congregação como costume de alguns. Existem pessoas que abandonam a igreja, abandonam a casa do Senhor, prefere andar em outros lugares, onde são caminhos mais fáceis, mas o fim dele é caminho de morte. Nem se detém a roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? São aqueles que zombam do Senhor Jesus. E nós vemos hoje nos veículos de comunicações pessoas zombando de Deus. E muitas vezes à nossa volta também pessoas zombando de Deus, né? Nós não podemos zombar de Deus, porque é Ele que controla a nossa vida, Ele é dono da nossa vida, Ele que nos dá vida, respiração e tudo mais. Tudo aquilo que nós temos é o Senhor que nos dá. Nós somos apenas mordomos do Senhor, como diz no Salmo 24. Tudo pertence ao Senhor. Tudo aquilo que nós temos são bênçãos que Deus proporciona nas nossas vidas, que Deus dá para que nós tenhamos uma vida decente sobre a face da terra. E o salmista foi bem explícito quando ele diz: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Realmente, o justo, aquele que serve ao Senhor, aquele que tem os seus pensamentos voltados para as coisas espirituais, de nada ele vai ter falta. Muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades na vida, mas no momento certo, Deus nos dá a resposta dos nossos pedidos. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nós, como cristãos, temos um prazer em meditar na palavra do Senhor, em ter uma comunhão íntima com o nosso Deus através da leitura bíblica, através da oração, através de um bom convívio, através dos nossos cultos, através das mensagens que ouvimos muitas vezes na igreja ou muitas vezes pelas redes sociais. O cristão, ele se sente muito desejoso de ouvir a palavra do Senhor, porque assim como o nosso organismo necessita do alimento físico, a nossa alma necessita do alimento espiritual. E este alimento espiritual nós só encontramos na palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de examinar a palavra do Senhor. A palavra de Deus fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testifica. Palavra de nosso Senhor Jesus. Vida eterna somente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós temos o desejo de ler a sua palavra. Nós temos o desejo de estar falando com Deus através de oração. Grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem proporcionado nas nossas vidas, porque são muitas as bênçãos que Deus tem proporcionado nas nossas vidas. Nós não temos nem condição de enumerá-las, porque são muitas. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Este versículo fala do cristão, do homem que tem Deus no coração. O homem que tem Deus no coração, ele está sempre disposto a servir ao Senhor. Ele está sempre disposto a servir ao próximo. Ele tem o seu pensamento, o seu coração voltado para as coisas espirituais. Muitas vezes, quando nós pensamos em alguma coisa que desagrada a Deus, o Espírito Santo que habita em nós, ele já nos acusa. Ele já nos faz voltar para Deus novamente. Que maravilha saber que nós temos um Deus que habita em nós e que Ele está sempre atento, não deixando que nós caiamos, mas que nós possamos estar sempre com os nossos pensamentos, com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus. Os ímpios não são assim. Veja bem aqui,
são, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim. Os ímpios são totalmente diferentes. Os ímpios têm os seus pensamentos voltados para as coisas materiais. Mas as coisas materiais são coisas passageiras. São coisas que o prazer é momentâneo. O prazer das coisas materiais, ele passa rápido. Por mais que ele alegre a pessoa, mas ele é um prazer momentâneo. Mas aquele que tem Cristo no coração tem uma alegria perene, tem uma alegria perpétua, tem uma alegria que dura para sempre. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, vale a pena servir ao Senhor, porque o Deus que nós servimos é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que tem olhado para nós com o seu olhar de misericórdia e tem nos abençoado de uma maneira graciosa que nós não temos nem expressão para dizer o quanto Ele tem nos abençoado. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Só será salvo aquele que renunciar a todos os prazeres da carne, tudo aquilo que é desejo carnal, e aceitar o Senhor Jesus, colocar sempre Jesus no centro da sua vida, sempre no centro do seu coração. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos encorajando a estar com os nossos pensamentos sempre voltados para o Senhor Jesus, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém, Senhor.